Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa do programa Agro é Ciência, que tem por objetivo trazer informação de qualidade, informação científica sobre os temas de relevância do agronegócio brasileiro. A gente sabe que o consumo de proteína é importantíssimo para a saúde humana, para o desenvolvimento humano propriamente dito, para o desenvolvimento dos animais. Esse tema, o Brasil é uma referência na produção de proteína animal, mas também estamos traçando um caminho para nos tornarmos referência na produção de proteínas alternativas. O estado do Paraná, por exemplo, trouxe esse tema como uma prioridade no fomento da pesquisa, por meio da Fundação Araucária, por meio da Secretaria de Tecnologia do Estado, com um NAP específico para proteínas alternativas. E estamos hoje aqui com a professora Carla, que é uma pesquisadora de mão cheia, que entende tudo sobre esse tema, e ela vai explicar hoje para a gente o que é esse universo das proteínas alternativas, das carnes cultivadas. Bem-vinda, professora. O que é esse universo das proteínas alternativas? Que é importante a gente saber sobre esse tema? Puxa, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E tem tantas coisas interessantes para a gente conversar sobre isso, né? Então, talvez começando do início, que seria o próprio conceito, né? O que são proteínas alternativas? São proteínas para alimentação humana, que são produzidas por métodos alternativos à criação e abate de animais, né? Então, daí vem a palavra alternativa, né? E como isso pode ser feito? Existem basicamente três categorias de processos produtivos que fazem parte das proteínas alternativas, né? Então, o primeiro deles é um processo bastante conhecido, né? Que é a produção de análogos aos produtos de origem animal, utilizando componentes vegetais apenas, tá? Então, são as chamadas carnes vegetais, né? Aqueles antigos hambúrgueres e produtos similares que já eram feitos por vegetarianos e veganos, numa versão, digamos assim, 2.0, uma combinação com muito mais tecnologia para que se tornem muito mais parecidos aos produtos originais, tá? Então, eles são análogos, eles são parecidos, eles tentam mimetizar carnes, leites, ovos, né, e derivados. Existe uma segunda categoria de processo, que são os processos de fermentação, né? E aí, dentro da fermentação, a gente tem três tipos de fermentação que podem ser utilizados, que é a fermentação tradicional, a fermentação de biomassa, que basicamente é feita com produtos, com processos produtivos que utilizam fungos, né? Que são fermentadores naturais e partes da nossa dieta também há muito tempo. E a fermentação de precisão, que aí sim tem um componente tecnológico mais alto e que nos permite produzir proteínas de origem animal, verdadeiras proteínas de origem animal, com DNA animal, mas utilizando organismos com a inserção do DNA animal. Então, a gente pode usar, por exemplo, a própria levedura, né? A gente às vezes fala, parece que são coisas tão esquisitas, mas assim, a gente usa esses processos desde sempre, quando a gente produz cerveja, quando a gente produz vinho, né? O próprio pão é um produto de fermentação e está conosco há milênios. Uhum. Então, na verdade, uma sequência de aprendizado, e com muito mais tecnologia atualmente, mas nesse mesmo veio, né? E assim também vem a terceira categoria, que é a mais falada, porque é a mais inovadora, que é a produção de produtos de origem animal verdadeiros, agora não são análogos. Uhum. Quando a gente fala carne cultivada, a gente está falando de carne animal, não de um produto parecido com carne animal, né? Então essa é a grande inovação, e ela surge porque hoje nós temos conhecimento e tecnologia para fazer com que células animais, então uma célula do nosso organismo só conseguia sobreviver dentro do nosso organismo, porque ela exige condições muito específicas e constantes para continuar viável e para poder se reproduzir. Mas com o conhecimento que nós temos hoje, nós conseguimos produzir bioreatores. Quando eu falo bioreator, imaginem assim um tonel de vinho, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Só que num bioreator eu tenho mais tecnologia para dar às células animais tudo o que elas precisam para poder continuar viva e se reproduzir. Então a gente consegue produzir músculo animal verdadeiro dentro de um bioreator. Como?
dando a essas células as mesmas condições que elas têm dentro do organismo animal. Isso ele replica a massa, ele replica a textura, toda a parte da carne. Existem vários processos de acordo com o que a gente deseja no final. Então, por exemplo, se a nossa intenção é um produto processado, a gente não precisa dar tanta estrutura 3D para essa massa muscular, porque a célula muscular se reproduz e a gente tem ao final do processo algo similar a uma carne moída já. Então, se a gente quer fazer hambúrguer, quer fazer linguiça, quer fazer processados em geral, essa seria a tecnologia. Se a gente quer um corte, a gente daí também precisa dar uma estrutura, aquela coisa, né, do quem é da área biológica, um estroma, uma estrutura fibrosa, para a célula muscular crescer com aquele formato e para a constituição ser de um corte carne, né? Então tem que dar a fibra também. Se a gente deseja, por exemplo, algo similar, tão falada picanha nossa, né? A gente precisa produzir a estrutura tridimensional, dar a essas células essa estrutura tridimensional no formato de fibras e também produzir os adipócitos, ou seja, aquela cobertura de gordura, a gente também pode produzir, daí produzindo em bioreator as células de gordura. Então, quais são as vantagens, né? Veja que esse tipo de processo dá para nós toda a possibilidade de delinear o produto final, o formato, a composição, se eu quero gordura externa, se eu quero gordura marmoreada, se inclusive eu quero fazer híbridos, por exemplo, suponhamos que eu tenha uma demanda por uma picanha, com uma aparência de picanha, com a proteína animal verdadeira, mas com menos colesterol. Eu posso fazer uma camada de gordura de origem vegetal. E aí eu não tenho colesterol, porque o colesterol é uma molécula que só o organismo animal produz, né? Então, assim, é muito fascinante também, porque é uma forma nova de se produzir carne verdadeira. Isso vale para leite, derivados, ovos, que a gente está falando sobre carne especificamente, tá? Então, são novas formas de produção de alimentos que para as quais a gente tem muito mais autonomia de delinear o produto final, né? E isso pode atender uma gama de diferentes segmentos de consumidores com interesses variados. Sim. Agora, você falou anteriormente sobre essas carnes similares à carne. E é uma coisa que você tiver um liquidificador em casa e alguns grãos, possivelmente você consiga até fazer. Esse tipo de produto que você está falando, as carnes cultivadas, elas já exigem um processamento totalmente industrial. É mais ou menos essa a ideia? Então, na verdade, esses três tipos de produção que compõem as proteínas alternativas e os novos sistemas de produção de alimentos, eles estão em diferentes graus de prontidão tecnológica. Sim. Tá? Então, as carnes vegetais, elas estão já no mercado, né? Elas ainda são muito caras, porque ainda é novo e a gente sabe a curva de preço de inovação, né? Mas elas são um pouquinho diferentes daquela que a gente pode fazer em casa com um processador, Sim, sim. ser um liquidificador, tá? Por quê? Porque elas empregam alta tecnologia na produção das moléculas que vão dar ao produto final o aspecto de carne, Sim. tá? Muito mais parecido, mas o princípio seria o mesmo, né? Agora, quando a gente migra mais para as novas fermentações e principalmente para os produtos cultivados, a gente está no nível de prontidão tecnológica muito baixo ainda. Esses produtos estão em fase de pesquisa e desenvolvimento, os produtos cultivados, né? Então, às vezes, as pessoas quando procuram alguma informação pensam, nossa, mas isso é muito caro. É porque ainda não está pronto para ir ao mercado, né? Ainda as possibilidades nem começaram a ser exploradas. Então, é claro que a gente está falando aqui de uma fase de pesquisa e desenvolvimento, mas de algo que tem um potencial enorme e que um dia vai estar no mercado acessível a todos os consumidores, né? Se a gente pensar, por exemplo, em qualquer inovação disruptiva, que é uma inovação disruptiva, né? A produção celular de alimentos é uma inovação disruptiva que vem com toda a força aí, tem alguns países já mais adiantados, a gente pode falar sobre isso também. Mas a característica no início é que seja caro, né? Quem assistiu aquele filme Imitation Game, Jogo da Imitação, Sim. Viu o primeiro computador do Turing, que era uma sala inteira da NASA, Claro. só a NASA poderia pagar, né? E hoje a gente anda
Com computadores muito mais potentes do que aquele, Exato. acessíveis para a maioria de Certeza. nós, né? Então, um pouco o perfil da inovação disruptiva, né? Perfeitamente. Agora, uma curiosidade. Para quem experimenta essa carne cultivada, por exemplo, ela tem um gosto similar? É parecido? É o mesmo gosto de uma picanha, É. como você falou, professora? Isso é importante a gente deixar bem claro, né? A carne celular não tem um gosto parecido. Ela é carne. Ela é carne. A gente está acostumado ainda numa discussão sobre proteínas alternativas, que é uma discussão de análogos, Aham. que são produtos que tentam ser parecidos com a carne. E que, por sinal, são excelentes. Se a gente está preocupado com questões de sustentabilidade, com o meio ambiente, o análogo é o melhor. Entendi. Ele é o produto que usa menor quantidade de água, de terra, de energia por unidade, por quilo de carne produzido. Mas é uma carne, é um produto análogo à carne. Ele não é carne. Uhum. Esse produto análogo à carne, ele pode ter, inclusive, saudabilidade mais alta, tá? Então, a combinação de proteínas vegetais, ela é plenamente capaz de atender a demanda proteica de um ser humano, Uhum. né? Então, por que a gente vê tanto investimento na carne cultivada? Se é um processo que, quando comparado com os análogos, demanda mais energia, demanda mais insumos, né? Por que esse investimento? Para atender as pessoas que fazem questão de comer carne animal, Sim. né? Então, é um pouco de contexto, assim, para que a gente, do ponto de vista ambiental, tenha isso bem claro. A melhor escolha para a gente, se a gente está preocupado com o futuro do planeta, Aham. são os análogos. Mas análogo, ele simula. Uhum. E produtos cultivados, eles têm o mesmo gosto, eles têm a mesma capacidade nutritiva que a carne animal, porque quem está codificando, quando eu falo, se a gente pensar assim, eu vou ao mercado daqui 10 anos e eu tenho carne convencional, eu tenho carne vegetal, análogo de carne, e eu tenho carne cultivada, né? Essa carne cultivada, ela vem do mesmo DNA codificador que a carne Entendi. convencional. A célula é a célula do animal de origem. Se eu pegar uma célula, a gente, por exemplo, aqui no Paraná, né, com essa iniciativa maravilhosa da Fundação Araucária, do Governo do Estado, a gente está estudando carne cultivada com identidade paranaense. Então, no nosso projeto, a gente vai produzir carne cultivada de gado purunã, que é nosso, né, uma raça nossa, e de suíno moura, que é uma raça também aqui regional, tá? Então, se eu pegar no futuro, quando isso ainda é pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas no futuro, se eu comprar uma carne de gado purunã do campo convencional e uma carne celular, que também é do campo, a gente precisa falar sobre isso também, né? Mas que é produzida via cultivo celular, eu tenho as mesmas proteínas, exatamente. Certo. Porque quem está coordenando o DNA do núcleo da célula do purunã. E certamente para esse tipo de produção, como qualquer produção, produto novo, existe toda uma preocupação sanitária, uma preocupação regulatória. Como é que está essa situação hoje no Brasil e no mundo? Já tem regulações para comercialização e produção? Então, para as carnes celulares, talvez seja, as carnes cultivadas, talvez seja a frente mais nova, né? Então, Uhum. isso ainda vem sendo conversado no Brasil, já existe uma organização preliminar, né? Mas em termos mundiais, a gente já tem, pela própria União Europeia, a gente já tem orientações e afirmações sobre a segurança alimentar. Uhum. E a gente tem também questões adicionais em termos de saúde pública, tá? Que tem a ver com os riscos para a saúde pública do produto convencional. Então, o produto convencional, a carne convencional, ela tem necessidades de inspeção e garantias adicionais, porque quando a gente produz um animal que ele vai para o abate, você tem riscos de doenças zoonóticas, que são doenças compartilhadas entre seres humanos e animais. Então, a gente tem vários exemplos, né? Vamos pegar, por exemplo, uma tuberculose, Sim. né? Por que existe esse risco na carne convencional? Ou uma salmonelose, que, como é o caso, por exemplo, de frangos, né?
Porque na carne convencional você produz o organismo inteiro. Você tem pulmão, que é onde se instalam micobactéria e tuberculoses. Você tem os intestinos, onde você tem uma gama de bactérias, né? Então tem que ter garantias. Existem essas garantias. A gente tem um sistema de inspeção para carne convencional, né? Mas essas garantias, elas não são necessárias, elas desaparecem no contexto da produção celular. Sim. Porque na produção celular, a gente está produzindo só o tecido-alvo. Eu não Uhum. tenho intestino, não tenho pulmão, eu não tenho os riscos sanitários que são naturalmente parte do processo convencional de produção de carne, tá? Então, do ponto de vista de saúde humana, as carnes celulares elas têm níveis de segurança intrínsecos, digamos assim, ok? Uhum. Claro que vai continuar sendo necessária a inspeção, pontos de controle, mas eles têm menos pontos críticos do que a carne convencional. E um outro lado de saudabilidade, que é importante a gente dizer, que já é pronunciamento também das Nações Unidas, né, é que a produção animal intensiva, então falando especificamente dessa produção animal que abastece o mercado global de carnes, ela está sendo listada como a provável fonte da próxima pandemia, pelas condições de criação. E a gente está o tempo todo lidando com isso. Por exemplo, estamos em manejo global de contenção da gripe aviária. Sim. Por que se chama gripe aviária, né? Porque são mutações virais que são muito favorecidas pelas condições de criação intensiva de animais. E aí entra a questão do baixo grau de bem-estar, imunidade diminuída, e isso é muito bom para patógenos, que tem tudo a ver com a minha formação, que é trabalhar com as questões de bem-estar dos animais usados na produção de alimentos, tá? Então, esse tipo de risco, e mais um, da produção intensiva de animais, que é a geração de resistência a antimicrobianos. São dois riscos importantes listados pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, como riscos à saúde humana prioritários, risco de uma nova pandemia e a resistência aos antibióticos. Esses dois riscos, que são enormes na produção animal intensiva convencional, eles não existem na produção celular de alimentos. Por isso que a gente vê uma verdadeira corrida desenfreada por países importantes na produção de alimentos de origem animal para ajustar, elevar esse nível de prontidão tecnológica dos produtos celulares para a gente chegar com eles no mercado. Certo. Quem conseguir isso vai pegar uma fatia Então essa é uma oportunidade para o nosso país. enorme, Certo. enorme. Só que a gente não pode... Mas existe um risco da gente ficar para trás, daqui a pouco termos que importar tecnologia, é isso? Seguramente. Certo. Isso sem dúvida nenhuma, né? Uma vez eu vi um palestrante, achei super interessante, falando sobre carne celular. Ele perguntou para o público: quem aqui nessa sala tem um celular, para continuar no mesmo exemplo, né? De tecnologia genuinamente brasileira? Quem tem? Ok. Por que a gente não tem? Porque a gente perdeu o momento de investir na inovação. Sim. Agora, nós somos muito bons em produção de alimentos, né? Certo. Eu tenho esperança e estou trabalhando muito para que a gente não perca esse momento que é agora. Daqui 5 anos, passou. Sim, perfeitamente. Então essa é uma oportunidade. Onde a gente pode conseguir informação sobre esse tema? Como a gente pode buscar mais Então, a gente tem pesquisa, tá? aqui na UFPR, em função do próprio NAP, que a gente já comentou, que envolve 3 instituições, envolve 6 grupos de pesquisadores, é um trabalho sensacional que eu tenho o prazer de coordenar. A gente tem produzido também material para conversar com a sociedade, tá? Então, a gente tem as redes, se procurar, por exemplo, a rede do Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR, que é Zoocel UFPR, a gente tem um projeto de extensão, Bife Sem Bicho, que traduz, digamos assim, toda essa questão que parece difícil, mas nem é tanto. A gente está falando de produção de alimentos como sempre foi feita, tá? Só com um pouco mais de tecnologia. Uma fazenda de carne celular vai ser muito parecida com uma vinícola. Quem já visitou uma vinícola ou uma cervejaria, é aquele galpão com aqueles tonéis, tá? Nada tão diferente, tá bom? E a gente tem também um marco, né, que é a primeira conferência internacional de agricultura celular e primeiro encontro NAP Proteínas Alternativas aqui na UFPR, né, que acontece então no início de julho, aonde a gente
tem os maiores pesquisadores mundiais, a gente tem pesquisadores de vários países, a gente tem 6 associações de agricultura celular, então tem a que a gente chama de CELAG, né? Que é o apelido, digamos assim. Essas associações de agricultura celular estão nos países promovendo a aceleração das proteínas alternativas, né? Então a gente tem a CELAG Brasil, que está organizando esse evento, e a gente tem a CELAG Itália, a CELAG Grécia, Holanda, Canadá, e vai, então, seguir essas associações é uma forma, para quem está um pouquinho mais próximo e quer conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento, o grau de produção tecnológica, como estão os diferentes países, talvez uma boa dica seja seguir as associações de agricultura celular de cada país. Busca por CELAG, como célula em inglês, CELL, AG, de agricultura, tá? Siga essas associações e vocês estarão em dia com as informações. Mais uma dica sensacional no Brasil, trabalho do GFI, Good Food Institute. O Good Food Institute é uma ONG internacional, muito forte no Brasil, e eles estão... A meta deles é produzir good food, né? Alimentos bons. E eles têm várias publicações no site do GFI Brasil, várias publicações em português voltadas ao público em geral e outros relatórios mais técnicos, tudo em português disponibilizado, inclusive um curso com 9 módulos de 15, 20 minutos cada um. Façam, porque é interessantíssima, a informação está bem produzida, o curso é lindo, é bem ilustrado, é um trabalho sensacional do Good Food Institute também aqui no Brasil. Que maravilha, professora Carla. Vamos torcer para que muito em breve tenhamos aqui uma fazenda de carne cultivada e parabenizo por todo o seu protagonismo na pesquisa, na conferência. Eu tenho certeza que esse é o caminho para aquilo que a gente está buscando aqui, que é trazer inovação para o agronegócio brasileiro. Então, a produção de alimentos é fundamental para a nossa economia e esse pode ser mais uma das nossas contribuições para o mundo, não pode ser? Com certeza, a gente tem tudo para liderar, né? E eu queria só acrescentar que eu estou aqui falando, mas eu estou representando dezenas de pessoas sensacionais que trabalham muito, que têm altíssima capacidade, incluindo os nossos alunos, né? De todas essas instituições e de tantas outras que a gente tem no Brasil, que eu tenho certeza tem o potencial para ser os grandes líderes nessa nova indústria também, né? Assim como nós já somos na produção de alimentos de uma maneira geral e em tantas outras áreas, né? Das ciências agrárias que dá tanto orgulho ao nosso país, né? Então vamos combinar assim, você vai voltar aqui e tem que ser logo, porque a gente quer ver essas coisas crescendo, né? Com certeza, será. Para contar como é que tá essa, vamos falar assim, essa missão de trazer mais essa oportunidade. Muito Será obrigado, um prazer enorme. Parabéns, Agro é Ciência. Gostei, é agrociência.